Bom dia! Bom dia, Lorena. Tudo bem? Saudades? Saudade de você. Saudade, ó, Tá saudade de sumida. você. Tô mais sumida que nota de 100. Agora é de 200. Ai, sorry, 200. Ô, gente, eu tenho que chegar nesse nível, hein? Não Pelo é? menos pra ela poder sumir da minha carteira. Bom, gente, bom dia a todo mundo. Eu sou Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junessa Global. E eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e também distribuidora da Junesse. E hoje temos uma convidada que já é chegada aqui do café. Bate o que já ponto. participou aqui, né, com alguns projetos incríveis. Isso mesmo. E hoje tá de volta para contar mais um. Thaís, querida, Thaís Freitas. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo bem, e Tudo. você? Que alegria estar aqui de volta, né? É muito bacana ter esse retorno. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a participação. Isso mesmo. Thaís, então, amadíssima, você vai contar sua história pra turma, onde você nasceu. A gente quer saber um pouquinho. A gente já sabe, né? Mas a turma quer saber um pouquinho, né, das suas raízes, que são tão importantes. Então, vamos lá. Sou de Belo Horizonte, sou mineiríssima, mas meu pai teve uma oportunidade de morar fora do país. Então, aos 6 anos de idade, fomos morar no Iraque. E eu estudei no meio do deserto. Imagina uma escola construída no meio do deserto, com mais de 30 nacionalidades. Nossa. A história da minha infância é assim. E aí essa experiência no Iraque foi muito marcante na minha vida. Eu fiquei lá até quase 10 anos de idade, sabe? E vivi um caldo cultural muito forte lá. Era uma escola internacional. E aos 10 anos de idade, eu voltei com quase 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu já tive um aprendizado que tem a ver com o trabalho que nós vamos falar hoje, o projeto que nós vamos falar hoje. Eu já tinha consciência clara que a diferença entre os seres humanos, a diferença entre as pessoas, as culturas diferentes, é em relação à mentalidade, em relação ao mindset. Então, o que diferencia as pessoas é o mindset. E aí, né, voltamos para Belo Horizonte. Então, passei 4 anos lá no Iraque. Isso foi muito forte para minha jornada pessoal e profissional. E aí, anos depois, eu tive uma experiência nos Camarões. Aí eu já estava uma jovem de 17 anos e vinha confirmar essa experiência da infância, né? Então, os Camarões é uma cultura tão diferente da nossa, gente, mas tão diferente. E os iraquianos também, uma cultura tão diferente. E mais uma vez eu falei assim, gente, esse negócio da mentalidade é muito sério, né? As crenças de um povo, a cultura de um povo, o que essas pessoas acreditam. E aí, anos depois, fui fazer psicologia, fui entender sobre comportamento humano. E na psicologia, na época que eu estudei, era uma psicologia muito voltada para o adoecimento, né? A psicologia é uma perna da medicina que foi estudar o psiquismo, né? Sim. E eu fiquei encantada com tudo aquilo, mas eu queria estudar o crescimento, o sucesso. Como é que pensa as pessoas com a mente de sucesso? Qual que é a diferença? E motivada por essa inquietação, aí eu fui estudar gestão também. Então, passei pela Fundação Dom Cabral. Na época, eu geria um restaurante. Eu era sócia de uma champanharia em Belo Horizonte. Então, minha carreira passou por vários momentos. Eu cliniquei, depois eu fui sócia da champanharia. Antes disso tudo, eu dava cursos de desenvolvimento pessoal. Aí,
Na champanharia, estudando gestão, aí deu um clique assim. Eu falei, gente, é isso, unir psicologia e gestão. E eu vou trabalhar com desenvolvimento de lideranças. Aí eu fiz uma transição de carreira e comecei em 2010 a trabalhar com desenvolvimento de lideranças, unindo psicologia e gestão. E toda essa experiência da minha infância, né, da coisa do mindset, da mentalidade, que aquela coisa que me intrigava desde criança. E estamos aí até hoje. Trabalho como mentora para carreira e para líderes e também sou palestrante. Então, esse é um resumo da minha jornada aí de muita estrada e das minhas inquietações, né? Eu tenho uma veia muito pesquisadora e construí um caminho muito autoral, assim, né? Porque psicologia e gestão hoje, gente, é até muito comum, mas na época que eu formei não era. Na época a psicologia era, pra vocês terem uma ideia, nem tinha psicologia organizacional quando eu formei. Então, era psicologia hospitalar, a psicologia voltada para a educação, a neuropsicologia. E essa coisa da psicologia nas empresas, da psicologia e gestão, foi uma coisa que estava nascendo, assim, no Brasil, sabe? Então, foi uma das pioneiras aí nesse processo. Nossa. Entendi. Ô, Thaís, fora do Brasil, você morou na infância e na adolescência? Justamente, morei no Iraque, na minha infância, morei nos Camarões na adolescência e depois, adulta, passei uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E você falou que percebeu essa diferença de cultura, de mentalidade. O que mais te marcou em cada cultura, em cada povo lá que você teve nessas três momentos aí? O que mais me marcou? Pergunta difícil essa. Não tem uma coisa que mais me marcou, né? Mas eu acho assim, fazendo uma leitura geral, o que mais me marcou foi observar como que o ser humano pensa diferente e como que as crenças de um povo, né, guiam o comportamento desse povo, guia as escolhas, o comportamento e até o sentimento, que é a coisa do mindset, né? Então, como que essas crenças, elas são determinantes para o nosso comportamento, para a forma que a gente encara a vida, para a forma que o ser humano lida com as situações, decide, escolhe, conduz as coisas, tá tudo na mentalidade. Isso foi o que mais me marcou. Porque é uma cultura muito diferente, né? Por exemplo, lá do Iraque pra cá. Completamente diferente. A religião é diferente, os costumes são diferentes, a comida é diferente e a forma de enxergar as coisas. Então, para começar, né, no Iraque, por exemplo, eles são poligâmicos. Nós somos monogâmicos. Então, imagina uma cultura que não existe essa história de encontrar a metade da laranja. Não existe isso, né? Eles casam, um homem se casa com 4 mulheres. Você já pensou em termos de crença o tanto que é diferente? Para começar pela lei, para a Constituição da Família, né? Nos Camarões, também eles são poligâmicos, né? E aí, tem várias outras crenças. As crenças em relação a dinheiro, as crenças em relação a sucesso, as crenças em relação ao trabalho, o que significa o trabalho. Então, tudo isso forma a mentalidade de um povo, né? Então, são muitos detalhes envolvidos nisso, né? Por exemplo, nos Camarões, eles não entendem por que, eles literalmente falam assim, que o homem branco trabalha tanto. O homem branco, eles falam assim, por que o homem branco trabalha tanto? E eles morrem de rir do nosso estresse. Por que a gente se preocupa tanto com as coisas e se estressa tanto com pequenas coisas? Olha só. Olha que interessante, né?
Então, aí a gente já vê o conceito de carreira de sucesso como é diferente. É muito diferente, né? A gente vem de uma cultura, bebendo na fonte de uma cultura muito americana, né? Que tempo é dinheiro, que o sucesso é acumular bens materiais. A visão do camerunês não é essa. E os cameruneses ficam assim, muito intrigados com como a gente leva a vida de uma forma pesada, assim. Tudo a gente se estressa, eles riem mesmo. Olha lá o estresse do branco, eles morrem de rir, entendeu? São os chacotas, é isso aí. Né? Então, em termos de carreira, que é a minha especialidade, né? Carreira e liderança, é muito interessante a gente observar como que cada cultura dá significado ao trabalho, né? Então, existem muitas diferenças. Muito interessante isso. Então, isso você acaba conseguindo trazer um pouquinho também, né? Toda essa experiência que você viveu, eu acredito que influenciou de alguma forma, né? Nos seus estudos, o que você leva hoje para as pessoas. Sim, totalmente. Então, assim, eu tive muitos anos voltada para a questão da liderança, né? Olha, no Iraque eu vivi vendo, né, de perto, ao vivo e a cores, a ditadura do Saddam Hussein. Né? Então, eu vivi na época do Saddam Hussein no poder, né? Então, eu dediquei muito tempo da minha carreira voltada para a questão da liderança. Tem um livro que é o Frescobol da Liderança, inclusive, que foi o outro episódio aqui sobre isso, né? Sobre o livro. E agora eu estou muito voltada para a questão do protagonismo, né? Então, assim, o meu foco é carreira e liderança, é a minha especialidade como mentora. E essa questão do protagonismo, ela tem a ver com as crenças, com as nossas crenças, e as crenças que determinam o nosso comportamento. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem tudo a ver. Toda essa bagagem de ver culturas diferentes é que me levou a ter esse insight, assim... gente, a questão da mentalidade, do mindset, né, é muito mais sério do que a gente imagina. O mindset que a gente adota para a nossa vida é uma questão que impacta muito mais do que a gente imagina. Então, a gente precisa levar esse assunto a sério. É um assunto que a gente precisa se dedicar mesmo. E pensando nisso, surgiu o projeto Jornada Protagonista, que surgiu agora na pandemia. Bacana. Você falou aí do mindset do povo, né? Da cultura. Uma vez eu li um negócio que eu achei muito marcante. Dessa intolerância religiosa, que a gente vê ainda muito, muito presente, né? Mas falava assim, gente, se você tivesse nascido lá no Iraque, nos países daquela região ali... Na Arábia Saudita, né? A chance de você ser muçulmano e seguir as religiões deles... É muito maior. Se você nascer na Bahia, a chance de você estar dentro de uma família de uma religião de matriz africana é muito maior. Então, assim, às vezes é muito mais de onde você nasceu, da sua família, do que em si a sua ligação com aquela cultura ou com a mentalidade ou com qualquer outra coisa, né? Porque a gente já nasce numa estrutura que já está pronta, já está formada e a gente vai carregando isso pra frente, né? Até constelação familiar. Também. Exatamente, Alice, esse é o ponto, né? A gente não cria o nosso mindset do nada. Como que o mindset, ele é formado? Mindset, para quem está escutando e não sabe o que é a nossa mentalidade, né? A atitude mental. Eu adoro essa palavra, atitude mental. Por quê? Porque traz uma questão da gente entender, dar mais peso, né? Para o que nós pensamos e para as nossas crenças, são atitudes, porque acaba impactando em atitudes. Então, uma atitude mental, como que a gente adota uma atitude mental? Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, não é? A gente volta no segundo bloco. Voltamos. Vamos lá, Thaís, conta pra gente sobre o mindset. Fantástico, atitude mental. Então, olha só, nós fazemos como se fosse, desde criança, nós vamos absorvendo o comportamento
o que as pessoas em volta de nós falam, né, e nos ensinam. Então, a gente absorve a atitude mental, as crenças, a forma de pensar, o comportamento, a gente absorve imitando. A gente absorve o mindset, a gente aprende o mindset da mesma forma que a gente aprende a falar. Como é que um bebê aprende a falar? Ele começa a imitar o pai e a mãe, ou quem está cuidando do bebê, não é assim? Isso. Então, as nossas crenças, elas passam por isso também. Então, assim, num país existem crenças muito fortes, que todas as pessoas vão ter essas crenças muito parecidas. Nosso Brasil é muito grande, então existem regiões com crenças diferentes e tal. E cada família também tem as suas crenças, tem a sua história. Então, assim, dentro de um país, existem as crenças globais, né, assim, sociais naquele país, mas existem as particularidades de cada família, né? Mas existem questões muito fortes dentro de uma família, né? Baseado na vivência daquela família, baseado na história que aquela família viveu e na história que aquela família conta. Uma família acredita que dinheiro traz felicidade, por exemplo. A outra família acredita que dinheiro é uma maldição. Sim, né? Sim. Isso acontece. Então, existe a cultura de um país, existe o padrão de pensamento, mas existe também a história de cada família e como que as famílias vão construindo essas crenças e vão transmitindo para as crianças, para os jovens. E aí as pessoas vão formando a mentalidade. Falando numa linguagem moderna, é como se a gente fizesse download. A gente vai fazendo download de tudo que a gente vai vendo, de tudo que a gente vai... Inclusive, gente, vendo na mídia, na televisão, a gente vai fazendo download. E aí a gente vai repetindo esses padrões. Sim. Então, a gente aprende por imitação. Perfeito. Nossa. Eu lembrei você falou da influência da mídia, do Robledo. Que ele falou, gente, a gente já parou pra pensar, até mais recentemente menos, né? As mídias sociais abriram um pouco esse leque. Mas até, sei lá, 5, 10 anos atrás, o padrão de beleza, o padrão de sucesso, era basicamente o que a gente via na televisão, né? Das pessoas com quem a gente convivia, do nosso meio social, e o que a gente via na televisão. Então, o que a gente acreditava que era a pessoa bonita, que era a pessoa de sucesso e tudo mais, era o que chegava pra gente, e pessoas, né, que dominam, que têm maior influência sobre esses meios, é que determinava essa informação que chegava pra gente, né, o quanto isso é forte. Hoje a gente já tem as mídias mais democratizadas, a gente tem, qualquer pessoa pode chegar e falar, e se formar, e se lançar, enfim. Mas até um tempo atrás, isso era uma informação que chegava pronta e a gente nem sequer questionava, né? Porque não tinha muita informação, outras fontes de informação, né? Exatamente. Exatamente, Alice, você tocou numa questão fundamental. Porque quanto mais repertório a pessoa tem de ver diferentes padrões, melhor. Você pode fazer uma escolha mais consciente. Se a pessoa só vê um padrão, então qual que é o impacto disso? Vamos supor que a gente fala, hoje o mundo é globalizado, né? E o que significa isso? Na questão do mindset é muito interessante, porque igual você fala, se tem outros canais para ver, canais de mídias sociais e tal, para ver o padrão de mentalidade, padrão de comportamento de outras culturas diferentes, a gente começa a questionar a própria cultura, entendeu? Questionar a própria mentalidade, questionar as próprias crenças, né? Você sabe que tem uma questão muito interessante que eu estava conversando com um cliente outro dia. Ele estava me sinalizando o tanto que é interessante a questão da Netflix trazer muitas questões, filmes, séries de culturas muito diferentes.
Porque aí a gente vê ali o tanto que o mundo é diferente. Então hoje, com esse mundo globalizado, a gente começa a perceber isso. E aí, gente, olha que coisa fantástica, a gente começa a questionar verdades. Exatamente. Né? Você começa a questionar aquelas verdades que são ditas, por exemplo, na sua família, que é uma verdade absoluta. Entendeu? Nas suas, né, no meio em que você vive, como se fosse uma verdade absoluta. Então, tudo isso a gente está falando de mentalidade, de mindset, né? E aí é onde que entra o protagonismo. Existem culturas mais protagonistas e existem culturas que as pessoas acabam adotando uma postura diante da vida muito passiva. E aí a gente rende um caldo bom, né? Essa história, o que é protagonismo, não sei, posso avançar aí no tema? Pode. Então vamos lá. A gente falando de mentalidade. Então, existe um tipo de mentalidade que é assim, que as pessoas nem têm consciência que tem, né? Que adota uma postura ativa diante da vida. Qual que é a mentalidade que está por trás? O ser humano constrói as suas oportunidades. O ser humano pode construir uma realidade melhor que ele nasceu, vamos pensar assim. Todo ser humano é capaz de fazer mudanças na sua vida para melhor, ok? Então vamos imaginar essa crença, que uma família tem essa crença, tá? E aí numa outra família existe uma outra crença diferente, que é o seguinte: o ser humano, ele depende muito do contexto. Então, uma pessoa só, a crença é uma pessoa só não consegue mudar o contexto em que ele está inserido. Então, o ser humano não tem essa força, esse poder de transformar uma situação para melhor. Então, olha só, uma família que pensa as pessoas conseguem fazer mudanças e as pessoas conseguem mobilizar alguma transformação, vai conduzir a vida de uma forma, vai lidar com problemas de uma forma, vai encarar os problemas de frente, vai pensar em soluções, vai pensar o que nós podemos fazer, né? Porque tem uma crença forte por trás. A outra família, que nós estamos imaginando aqui, famílias imaginárias, né? Pensa assim: quando o cenário está muito difícil, as pessoas não conseguem fazer muita coisa. Como se fosse assim, o ser humano é apenas uma pecinha no meio de um quebra-cabeça muito complexo. Entendeu? Essa família vai valorizar o quê? Vai achar que as pessoas de sucesso têm sorte, foram privilegiadas porque nasceram numa família privilegiada. Eles não acreditam muito no poder que o próprio ser humano tem de fazer as coisas. Sim. Entendeu? Entendi. Eles acreditam muito nos fatores externos. Então, essa família vai ter uma postura menos protagonista. Essas pessoas vão ter uma postura mais resignada. É isso mesmo, não adianta fazer nada. E muitas vezes podem até desenvolver uma postura de vítima e vão ficar aguardando a solução externa, a solução que o governo vai criar, a solução que a sociedade vai criar. São pessoas que delegam a solução para o externo. Ao passo que na outra família são pessoas que foram criadas para pensar assim: não, eu preciso construir uma solução. Entenderam a diferença? Sim. Então, são mentalidades completamente diferentes. Então, a gente vê um comportamento numa família de pessoas mais ativas, mais proativas, mais protagonistas, e na outra família, que acredita muito nos fatores externos, a tendência das pessoas ali terem um comportamento mais passivo, mais resignado, e no extremo pode até desenvolver um comportamento de vítima, pode desenvolver um comportamento até de revolta, se for uma família que passa dificuldades, entendeu? Sim. Então, vocês percebem como é que é perigoso a crença matriz, né? Tem uma crença central aí que está
que é diferente, é uma crença. E que tá gerando e que vai gerar esse monte de comportamento. E as pessoas, elas não têm consciência dessa crença. Uhum. Essa crença, ela tá implícita. Isso. Né? Essa crença tá implícita. Uhum. Então, as pessoas que são pouco protagonistas, que têm um baixo nível de protagonismo, geralmente vão aguardar o outro fazer alguma coisa. Vão aguardar o salvador da pátria, por exemplo. Sabe essas pessoas que ficam aguardando aparecer um salvador da pátria na vida? Ou um salvador da pátria no governo? Ou um salvador da pátria? É bem clássico de pouco protagonismo. Entendi. Entendeu? Espera muito do outro, espera de uma ação mágica, uma grande solução vai aparecer e essa solução tá fora. Uhum. Então isso é um traço de baixo protagonismo e aí é muito perigoso porque ficam pessoas que não assumem a direção da própria vida. É como se fosse assim, não vai adiantar muita coisa, eu não vou conseguir fazer uma mudança. O impacto entendeu? do meu esforço vai ser muito pequeno, né? Exatamente. Então, essa questão do protagonismo, ela é importantíssima. Agora, o mais importante disso tudo é o quê? Nós podemos mudar as nossas crenças. Essa é a boa notícia, meninas, que quando eu trago esse assunto, as pessoas ficam assim, me olhando, tipo assim. E agora, né? Tenho certeza que fica assim na cabeça. Gente, será que eu sou protagonista ou não, né? Dá aquele... Nossa, uma autoavaliação, né? Será que a minha família tem mais essa crença ou mais do lado de lá, né? E dá até medo, né? Tipo assim, nossa! Mas a boa notícia é que a gente pode desenvolver uma mentalidade mais protagonista. Tudo em relação a crenças, mentalidade, forma de pensar, visão de vida, nós podemos melhorar, nós podemos lapidar, nós podemos rever os nossos conceitos, né? Não estou querendo dizer que é fácil, mas não é uma coisa fixa, entendeu? Nós podemos trazer um oxigênio novo, trazer um novo olhar, construir uma nova forma de pensar. Então, nós podemos promover essa mudança. Entendi. Perfeito. Bom demais. Quero saber mais disso. Então vamos para no próximo bloco. Voltamos. E aí? E aí é o já seguinte, identificou alguma coisa? Fiquei calada, né, gente? Quando eu fico calada, quer dizer que a entrevista é boa. Eu estou aqui, viu, gente? Estou aqui. Ô, Thaís, me fez pensar na minha família, né, originalmente. A família do meu pai, ela veio dos judeus, né, que migraram para o Brasil. E eles desceram ali perto de Itaúna, ali, Carmo do Cajuru, naquela região ali, Divinópolis. Que são os nogueiras, né? Que os judeus na época pegavam nome de árvores, nome de plantas, né? Acho que todo mundo deve saber disso, para fazer o sobrenome aportuguesado, né? São os nogueiras. Então, dessa família nogueira lá, você tem empreendedores, você tem o pessoal da Líder Interiores, o pessoal que fundou o EPA, o supermercado EPA, essa turma toda aí. Então, eu venho, os meus tios até brincavam, falavam que a gente era o primo pobre, né? Eu ria até disso, mas enfim. Mas são pessoas empreendedoras, tanto que o meu pai vendia ovo na rua junto com os irmãos, na Cachoeirinha, já desde os 6 anos de idade. O meu avô era funcionário público das ferrovias aí de Minas, não, exatamente, servidor público federal, muito pão duro, né? Seu Nogueira Pão Duro, que o pessoal falava, mas os filhos tinham que se virar desde 6, 7 anos, porque para eles isso era normal. Vender ovos, vender o que fosse, linguiça que a minha avó fazia e tal. Já ao lado da minha mãe, é o pessoal de Dom Joaquim, que tem também os judeus no meio, que foram parar naquela região ali, que são os ribeiros. Olha para você ver, ribeiro é uma palavra também que tem a ver, né, com as coisas do Brasil para portuguesar os sobrenomes. Então, o meu avô, pai da minha mãe, ele era dono de cartório. A minha avó, parteira, fez mais de 1000 partos lá na região de Dom Joaquim, Conceição do Mato Dentro, e teve 16 mais 1, 17 filhos. 16 mais 1 adotado.
olha que interessante. O lado da minha mãe já são mais o quê? Professores, donas de casa, a turma mais quietinha, né? Menos empreendedora. E do lado do meu pai, o pessoal mais do empreendedorismo. Tanto que meu pai era funcionário da Caixa e tinha também o ramo da fotografia. Ele empreendia no ramo da fotografia. Eu até contei sobre isso outro dia no meu Instagram, falando um pouquinho das origens da família do meu pai, né? E da minha mãe. Olha que interessante. O que aconteceu para mim, Lorena, Ramon, Morgana e meus 2 irmãos do outro casamento do meu pai, né? Thaís e Matheus. Eu sou a filha mais velha dos 5. Então, o que meu pai falava desde pequeno? E mamãe aceitava, né? Mamãe professora do Estado e meu pai funcionário da Caixa, né? Os 2 servidores. O que meu pai falava? Todo mundo que estudar, eu vou pagar. Quem não estudar, vai estudar em colégio público. Não vai ter colégio pago. Então, o que eu fazia? Eu estudava. Então, eu andava de ônibus, 6 horas da manhã, para aprender inglês, com 14 anos. As doideiras, assim. Fazia tudo que era pago para estudar. E o papai, quando ele montou o estúdio de fotografia com 2 primos meus, estúdio de imagem, o que ficava de interessante, assim? Em foco, quer dizer, imagem foi onde que ele fez o curso de fotografia. Ele falava o seguinte: eu trabalho na Caixa, mas eu tenho que empreender, porque eu quero viajar o mundo inteiro. Tanto que ele realmente viajou bastante lugares, assim. Que interessante. Ele tinha essa consciência, né? Que o emprego pagava as contas, mas o sonho dele... Exatamente. Né, tinha que ser além daquilo. Além. E a crença da mamãe sempre foi não. Vocês têm que estudar, passar no concurso, por exemplo, que eu passei, que seu pai passou, e tá muito bom. E mamãe outro dia até me questionou isso, né? Eu até brinquei com ela. Ela falou assim: você não vai voltar a ter carteira assinada, não? Eu falei assim: mãe, deixa eu falar pra senhora, mãe. Meu sonho é ver meus filhos de carteira assinada, né? Um concurso público. Porque eu, Ramon e Morgana... Nenhum dos 3 tem pra essa área. Tem a carteira assinada mais, né? O Matheus e a Thaís, eles até têm a carteira assinada. Mas aí já tem a questão da mãe, da Beatriz, né? Segunda mulher do papai. Olha que interessante isso, Thaís. Eu contei um pouco da minha história aqui. Eu sempre defendi nos meus empreendimentos, nas minhas palestras, consultorias, já são 20 anos, né? Que o CLT não pode ser inimigo do empreendedorismo. Que eles podem atuar juntos. Ou seja, descobri agora que eu sou reflexo das 2 famílias. Achamos que legal isso! Fantástico, tá vendo? As mentalidades misturadas, né? E o legal a gente pensar é justamente isso. É tudo junto e misturado, né? Uma família é mais protagonista, a outra família é menos protagonista. Às vezes um filho absorve mais uma mentalidade mais protagonista, o outro irmão absorve uma mentalidade mais passiva. E o bacana dessa história é que a gente pode construir, pode e deve expandir a mentalidade protagonista, né? Então, o projeto Jornada Protagonista, ele surgiu com esse objetivo. Na pandemia, gente, ficou muito claro quem teve uma atitude protagonista e quem teve uma atitude muito passiva e entrou em desespero. Sim. E ficou de braços cruzados, não ficou? Sim. Então, foi nesse momento que eu pensei assim, gente, eu preciso colocar esse conhecimento, ajudar as pessoas a construírem uma mentalidade mais protagonista nesse cenário. E aí eu criei uma palestra que eu levo para dentro das empresas, né? Porque foi uma necessidade mesmo que o mundo trouxe. Sim. Né? Então, independente da situação da pessoa, independente se tem emprego, se é empreendedor, se é empresário, não importa. Se a pessoa tem uma postura protagonista, ela começa a agir buscando soluções. Não vai ficar esperando cair a solução do céu. Entenderam? Mesmo se é um funcionário público, existem funcionários públicos concursados que têm uma postura protagonista. Sim. E vão mobilizar uma série de coisas lá, vão levar ideias, significa que não vão ficar reféns desse emprego público, totalmente acomodados nesse emprego público, entendeu? São pessoas que fazem e acontecem, e independente, às vezes tem até uma atividade paralela.
né? Thaís, só te cortando rapidinho para exemplificar o caso do meu pai. O meu pai é da época que o funcionário público da Caixa ele ganhava muito bem, certo? Hoje é uma questão mais padrão. Ele era um economiário, né? Ele tinha um título. Ele era um economiário. Bom, beleza. Meu pai veio da infância de muito trabalho, e sempre trabalhou muito. Uma pessoa que socializava bastante, sabe? E quando ele abriu o estúdio de fotografia com o Tony Sadi e o Dari Mateia, que são, né, meus primos, um torto e outro primo mesmo, todo mundo falava assim, uai, por que o Maspiru tá abrindo esse negócio de estúdio? Ele já tem dinheiro, ele não tem que ficar tendo outro negócio. Então, nossa, eu imagino na época dele, um funcionário público falar que vai fazer outra coisa, né? Devia ser um absurdo. Isso já tem uns 30 anos, né, que a gente ouvia isso. Pois é. Isso chocou, inclusive chocou mais o lado da minha família Ribeiro, que ele já era separado da mamãe, né, do que o lado da família dele. Não, ele não tem direito de empreender, não. Isso os amigos dele falavam e tal. Você entendeu o lance, Thaís? Tipo assim, você já ganha bem, você não tem o direito de ganhar mais. E olha que interessante, uma mentalidade, olha o que está por trás do conceito do dinheiro. Sim. Olha nesse exemplo, né? Então, como se o trabalho também não trouxesse outras realizações, né? Sim. É só o dinheiro. Exatamente. É um fim para ganhar dinheiro. Não tem, o trabalho ele pode ter tantos significados interessantes, né? Tem pessoas que encaram o trabalho como uma forma de expressar sua voz no mundo, de expressar seus talentos. Tem pessoas que encaram o trabalho como uma forma de colocar os seus talentos em prol de construir um mundo melhor. Isso. Buscar soluções através dos seus talentos. Para quê? Para a gente construir um mundo melhor, né? Sim. Todo trabalho, ele está trazendo uma solução. Né? Ele pode ser até uma solução. Então, vamos pensar no campo das artes, né? A gente pensa assim, o que as artes vai trazer de solução? Tudo, a gente não precisa de inspiração, a gente não precisa de emoção, a gente não precisa de beleza para viver. Sim. Então, isso aí vem no campo das artes. As soluções práticas, né? Tudo que a gente usa hoje, se a gente pensar, é voltado para uma solução. A gente contrata alguém para trazer uma solução, não é? Então, o trabalho, ele significa como que a gente coloca a nossa inteligência e os nossos talentos para o mundo, né? E a gente também vai... E aí, a troca dessa solução, qual que é? Eu te trago a solução e você me paga em dinheiro. É uma troca. Eu estou colocando os meus talentos, a minha inteligência e o meu conhecimento para o mundo e, em troca, eu recebo. Então, o trabalho ele é uma troca social. Sim. É como que você se coloca para o mundo. E aí, Lorena, quando você conta dessa questão, né, é muito voltado para esse caso específico do seu pai. Olha como é que essas pessoas estavam pensando o trabalho só como a finalidade do dinheiro, como um fim, né? E o trabalho é uma forma da gente expressar os nossos talentos, é uma forma de... Isso traz realização também. Né? Realizar projetos é uma forma de autorrealização. Então, é uma visão muito mais ampla, que traz um oxigênio, né? E que as pessoas precisam ressignificar esse conceito de carreira. Falando assim, num português mais simples, né? Quando a gente pega um adolescente de 17 anos que está pensando no vestibular só como o que dá dinheiro, é muito pouco protagonista isso. Entendeu? Tem que unir tudo. Aonde eu tenho, quais são as minhas habilidades e qual a carreira que eu vou construir, que eu possa colocar os meus talentos em ação, os meus talentos e aprimorar os meus talentos. Qual a carreira que eu me sinto eu mesmo, que é a voz no mundo? Qual a solução que eu quero participar para o mundo? Você quer participar de que tipo de solução? É ser médico e cuidar da saúde, médica? Ou é ser um consultor na área financeira para as pessoas aprenderem a lidar melhor com o dinheiro? Ou é ser um bom educador dentro da sala de aula, porque o mundo precisa de bons educadores? Qual solução que você quer levar? Qual solução que você quer participar? Né? Então, tem tantas coisas para a gente pensar em termos de
carreira que o dinheiro, ele é uma das coisas da fatia desse bolo. Importantíssimo, mas as outras também são importantíssimas. Não adianta a pessoa fazer uma escolha de uma atividade profissional pensando só no dinheiro se a pessoa não tem habilidades para aquilo, né? Então vamos imaginar que a pessoa quer, não sei, fazer engenharia, mas não é uma pessoa que tem aquela habilidade para matemática. Gente, será que é o caminho? Será que deve? Então não adianta só ir pelo viés de ser apaixonado por aquilo. Não, a pessoa tem que ter habilidades para aquela profissão, para aquela atividade profissional, né? Então, são muitas crenças que precisam ser quebradas a respeito de carreira. Perfeito. Bacana. Esse menino é inteligente, falar mais, né? então. Eu gosto de gente inteligente. Eu gosto. A gente já fala mais. Já voltamos. No próximo. Voltamos. Alice, agora você fala que eu não vou falar nada. Eu sei que eu falei uns 5 minutos no outro bloco. Thaís, vamos para a parte prática. Quero entender. Eu tô lá assistindo a sua palestra na minha empresa e caiu a ficha. Eu falei, putz, minha família trouxe muito isso pra mim, do perfil mais resignado. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer a partir de amanhã, de hoje, depois da sua palestra? Mas é a sua família ou você tá dando só um exemplo? Não, tô dando um exemplo. Mas eu ainda tô aqui pensando como que é a minha família. É engraçado, porque eu vi meu pai, até eu ter uns 10, 11 anos, ele trabalhou por 14 anos na mesma empresa. E isso era muito valorizado, né? Você tá na mesma empresa por muito tempo. Ele entrou como motorista de caminhão para trabalhar no interior, com a distribuição dos chicletes dados. E foi virando coordenador, ele virou coordenador do interior, depois virou coordenador de BH. E isso pra gente foi um negócio muito marcante, né? A gente viu o crescimento dele, trabalhava longe, depois começou a trabalhar em BH e ficar com a gente a semana inteira e tudo mais. Então, até um certo tempo, e isso lá em casa foi muito marcante. Depois, aconteceu um monte de coisa. Essa empresa cobrou que eles mandou toda a equipe de vendas embora para contratar todos como PJ. Aí ele teria que voltar a trabalhar no interior de novo, viajando e tudo mais. Ele falou, não, isso aí eu não quero mais pra minha vida, né? Sei. E ele foi trabalhar justamente na imobiliária, onde ele conheceu o pessoal, porque ele comprou um apartamento e criou um relacionamento ali, começou a trabalhar de forma autônoma. Então, eu acho que para ele foi uma mudança muito grande, de um equilíbrio, de um salário bacana, de tudo estável, de horário, para trabalhar com a remuneração variável, e depois ele virou sócio. Então, ele passou a empreender, assim, não tão diretamente, mas a ser o dono de uma empresa, a ser o sócio de uma empresa e ter essa remuneração variável, de ter que acompanhar o mercado, de entender como que o mercado está funcionando, se está bom para vender, se está bom para comprar e tudo mais. E acaba que eu e minha irmã, acho que a gente puxou mais essa segunda etapa. Porque nós duas, minha irmã nunca teve a carteira assinada. Ela falou, gente, eu não sei nem o que é isso. E eu também fui mais para esse lado do empreendedorismo. E aí eu fico pensando aqui, como que a minha família, até onde que uma coisa influenciou a outra. Mas aí eu queria saber isso, da parte prática. Não identifiquei que a minha família... A parte prática é o ouro da palestra. Eu ensino as estratégias práticas. A minha palestra, ela é uma palestra atitudinal. Ela tem um impacto de promover não só a reflexão, mas da pessoa poder colocar em prática logo depois. Tanto a palestra quanto a mentoria, tá, gente? Trabalho com mentoria individual, e na mentoria individual voltada para a carreira, para desenvolvimento da carreira, nós trabalhamos esse método que eu desenvolvi. Na palestra eu trago 3 pilares da psicologia que eu explico sobre a atitude autodeterminada, a mentalidade autodeterminada, a mentalidade negativa ou positiva e a mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Então, assim, a palestra é uma exposição de 10 anos de pesquisa, e depois eu venho com a parte prática, as estratégias práticas para trabalhar uma atitude mental protagonista. Isso que é o fantástico da palestra. Então, é uma palestra
Agora, vocês imaginam a importância dessa palestra? Olha só, e de trabalhar o protagonismo? Imagina uma empresa, gente, que tem um excelente produto, né? Que tem um mercado favorável, vamos pensar assim, um momento favorável, tá com tudo, uma estratégia bacana, mas o mindset da equipe não é protagonista. Nossa, não vai conseguir realizar esse projeto da melhor forma, entendeu? Então, o mindset que não é protagonista é aquela equipe que coloca empecilhos e problemas em pequenos desafios, é uma equipe mais passiva, é uma equipe que gera conflitos, é uma equipe que não tem autorresponsabilidade, sabe aquela coisa de equipe, de um joga a culpa no outro e que cria fofoca? Isso é equipe pouco protagonista. Gente, você pode ter o melhor produto que for, você pode investir, você pode ter caixa. Se não tiver uma equipe protagonista, com uma mentalidade protagonista, a coisa agarra, né? Então, assim, trabalhar a cultura protagonista, a mentalidade protagonista dentro de uma empresa e trabalhar essa mentalidade tem que envolver todos, né? Todos da empresa. É como se fosse imperativo para se destacar no mercado. É importantíssimo hoje, né, para se destacar no mercado, para se diferenciar no mercado. E aí todo tipo de empresa, pode ser uma multinacional, pode ser uma pequena empresa, não importa o tamanho da equipe, importa a qualidade da mentalidade, da atitude protagonista. Entendeu? Inclusive, uma empresa, uma startup com mentalidade protagonista pode bater uma empresa consolidada, que já está no mercado, mas que a mentalidade não é protagonista e não consegue se reinventar. Eu acho que as empresas hoje já perceberam o valor do capital humano, né? Que não tem como correr, né? Igual você falou, investimento, máquina, produto, isso é o material palpável que é talvez o mais simples de resolver, né? Thaís, até falando disso aí, que eu quero falar outra coisa também, mas falando disso, quando eu tô nas minhas consultorias, Thaís, e eu converso com os empreendedores, empresários, né, eles têm uma certa dificuldade de se apresentar como empresários ou empreendedores. É uma coisa muito forte. Mas eu falo com eles, né? Qual que é o seu maior capital do seu negócio? 10% fala que são as pessoas, no máximo. Infelizmente, por essas questões culturais do brasileiro, que eu falo que essa cultura escravocrata, né, que está ainda muito presente, a gente vê nas pequenas e médias empresas muito mesmo essa questão do chefe. Eu não posso gostar do meu chefe porque ele que paga o meu salário. Aí vem toda aquela questão cultural de salário, né? O que ele vem a ser. Olha, isso é bem pesado, viu? E quando eu falo com os meus consultados, acho que a Alice, na época da consultoria, acho que eu até falei isso para vocês três, quando a gente trabalhou, porque nós trabalhamos uns 6 meses juntos, né, Alice? Foi. Na consultoria com a empresa da Alice e das meninas. Cada empresa tem a cara do seu dono. E quando a gente fala isso, o pessoal fica meio nervoso comigo. Uns gostam. Quando a pessoa percebe que a cara da empresa não está muito boa. Uns gostam, os outros falam, não, Lorena, pode falar. Eu falei, posso falar? Então eu vou falar. Tem que ter um processo de gestão e um processo de delegar, porque delegar sem confiar é trabalhar em dobro. E a maioria não delega, porque tem essa questão, né? Depois nós até podemos falar sobre isso um outro dia, né, Thaís? Não estou querendo tirar muito a questão do segmento aí, não, mas, enfim, isso é um ponto muito importante que você falou. Mas eu lembro de você falar isso com a gente, e a gente se apontar justamente isso. O ajudante, o pedreiro que estão lá na obra durante o dia, a gente ia na obra muito. A gente tinha esse contato com o cliente. Mas quem estava lá o dia inteiro, que deixava a obra organizadinha no final do dia ou não, que tratava bem o cliente que estava com uma dúvida ou não, eram eles. Então não adianta nada vocês três serem pessoas bacanas, que gostam de atender o cliente, que fazem tudo para o processo ser bom, se a ponta lá não está nesse mesmo alinhamento. Isso, né? mesmo, que era a hora da verdade em marketing, né? Os pontos de contato de uma pessoa da empresa com o cliente é a hora da verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma pizzaria que eu investi R$1 milhão nela. Se eu pago R$3 no motoboy, que ele é a minha marca no ponto de contato da hora da verdade,
provavelmente ele não vai ser minha marca lá fora, porque eu nem valorizei o trabalho dele. Então eu levo muito isso para os consultados aí e é muito bom, porque eu aprendo muito com eles. Muita gente já está muito evoluída aí nos interiores, até na capital, sabe, Thaís? Mas tem a turma que eu sou o chefe, né? Sou o chefe e tal. Então, Lorena, você tocou numa questão fundamental do projeto aqui. O meu projeto é audacioso, né? É ajudar a mudar a mentalidade do país. Nossa. Na pandemia, exatamente. Então, existem as palestras em company dentro das empresas e tem um viés de impacto social, que é para a classe C, D e E. Então, eu estou levando esse projeto da palestra também para ONGs. Então, já levei essa palestra para a ONG Cidadão Pro Mundo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ONG da escola de inglês, é uma das melhores ONGs do nosso país. Existe gente fazendo coisas fantásticas, né, nesse país. Já levei para a Companhia da Limpeza, para as empreendedoras e para as colaboradoras, que é uma empresa de impacto social. E, assim, é emocionante o feedback depois da palestra, porque as pessoas se sentem assim, nossa, agora eu tenho ferramentas para começar a colocar em prática, né? Sim, sim. Então, a minha ideia é justamente mudar, não importa a classe social, nós precisamos mudar a mentalidade do nosso país. As pessoas estão muito negativas, muito acomodadas, de braço cruzado, achando que a solução vai cair do céu. Não é assim, gente. A gente precisa, se a gente quer mudar o nosso país, se a gente quer um país melhor, né? É claro que a gente precisa de um bom governo, óbvio, é um conjunto de coisas, mas a gente precisa também de uma mentalidade mais protagonista, uma mentalidade mais otimista, uma mentalidade mais voltada para a solução, uma mentalidade proativa. A gente precisa de pessoas com mais autorresponsabilidade, né? Que assumem a direção e que tragam contribuições. Tudo bem, se a gente está num país difícil, porque a gente sabe que o Brasil é um país difícil, qual vai ser a minha contribuição? A minha contribuição como empresário, a minha contribuição como funcionário público, a minha contribuição como empreendedor, né? Que aí é o nosso papel social. Como é que você é como cidadão? Então, na pandemia, eu vi uma aula da Malala e eu fiquei sem dormir. Sabe a Malala, a ativista? Uhum. Eu fiquei sem dormir à noite. Eu falei, o que eu estou fazendo para melhorar o país que eu moro, o país que, né, o meu país. O que eu estou fazendo como cidadã? E aí eu falei, é o projeto protagonista. Foi aí que veio a ideia de ter também um braço social, entendeu? É o projeto protagonista que eu preciso, a forma que eu posso contribuir. Então, a palestra do protagonismo é uma linguagem universal. Eu já dei a palestra para líderes de empresa, já dei a palestra também para jovens e já dei a palestra só para grupo de mulheres. Aí eu enfoquei muito no protagonismo feminino. Então, eu consigo adequar a linguagem, né? Mas os princípios são os mesmos, sabe? Os pilares são a palestra é a mesma. Eu só adequo a linguagem de acordo com o público e eu quero levar esse projeto para o Brasil todo. Por isso que eu, né, quero falar tanto sobre ele, quero trazer visibilidade para esse projeto, que é realmente a minha nova paixão, vamos dizer assim. Thaís, nosso programa está no fim, mas eu queria te fazer uma pergunta rapidinho. Dentro da sua palestra, você fala sobre o intraempreendedorismo? Dentro dessa palestra, não. O foco é mesmo protagonismo, independente se você é empreendedor ou não. Porque as pessoas, elas podem ser empresárias e não ser protagonistas. Sim. Então, o protagonismo é a liderança de si mesmo, né? Agora, na palestra para líderes, aí eu falo do impacto na liderança de equipes. Porque o líder, ele precisa ter uma mentalidade protagonista, né? Então, o protagonismo, ele vem antes do empreendedorismo. As pessoas, às vezes, confundem isso também, né? Mas é uma sugestão interessante que você está trazendo para mim, Lorena. Porque o intraempreendedorismo, algumas empresas já trabalham assim, né?
A Junessa é uma delas, por exemplo. Mas vamos pensar em empresa formal, assim, sem ter essa cara de marketing, né? Você tem lá, por exemplo, a Alice trabalha comigo. Ela é lá da minha área, da minha turma do pessoal. Alice, eu vi que você tem uma pegada de empreendedorismo muito grande. Então é o seguinte, você tem seu salário fixo aqui, você não é vendedora. Mas quanto mais negócios você trouxer para cá, você pode empreender, você pode trazer o nosso CNPJ e além do seu salário fixo, você vai ter uma comissão de produtividade na área aqui de recursos humanos, por exemplo. Aí a Alice começa a intraempreender. Não somente, estou falando dos gestores, né, dos donos do negócio, entendeu? Eu conheço algumas empresas assim, sabe? Isso é muito revolucionário. Se você pensa, não é equipe de vendas que eu estou falando. Eu estou falando do intraempreendedor administrativo, contábil, entendeu? É muito louco isso. Sim, e com certeza os intraempreendedores, eu trago isso nas mentorias, porque na mentoria eu faço o levantamento do perfil do profissional, né? Para quem está escutando aqui pela primeira vez, as mentorias que eu faço são individuais, então a primeira etapa é a gente identificar o perfil daquela pessoa. E nesse ponto aí tem os intraempreendedores, né? Com certeza os empreendedores têm uma postura protagonista. Com certeza. Sim, sim. Né? Porque agora é muito importante essa mensagem ficar clara, gente. A pessoa pode ser um funcionário público e ter postura empreendedora. E ter postura protagonista também. E muitas vezes pode ser um empresário e não ter postura protagonista. Sabe, montou a empresa, tem ali um comércio e fica super acomodado, de braço cruzado. Se aquele segmento fechar, não sabe se reinventar. Sim. Não tem postura protagonista. Então, o protagonismo, ele ajuda muito nessa questão de se reinventar. Perfeito. Bom, o nosso programa acabou, né? Gente. Tô achando que vai ter que ter parte 2. Daqui a um tempo você Queria volta. deixar meu Instagram, posso deixar aqui para quem tá escutando? Pode. Se quiser deixar seu telefone também. Pode. Tá. Instagram, Thaís Freitas Lideranca, né? Porque o Instagram não tem cedilha. E 99192-8059 para contato de mentoria e palestra. Bom demais. DDD 31 e o Thaís com S. Sem H. Isso. E com H. Com H? Com H. Thaís Freitas com H. Thaís Freitas Lideranca com H. Tá, O joia. meu é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha e o telefone é o 98857-5696. Então é isso, Thaís Freitas. Muito obrigada. Foi bom demais, né? Adorei. Eu que agradeço. Eu que agradeço esse bate-papo fantástico, gente. Bom demais. Obrigadíssima. Obrigada. Obrigada, você. querida. Então até o Até o próximo Café Delas.